já que estou aqui no meio do negócio, eu vou dizer o crime imperdoável cometido pela Rússia. Você acha que eu não vou falar, não? Claro que eu vou. Serve de educação para você. Bota um vídeo aí, Christian. Bora. I took him to the Victory Museum. Yeah. No Russophobia survives a visit to the Victory Museum. Yeah. The sacrifice made by the people here in the war 1941 to 45 is so incredible. 27 million people. And where did it end? It ended with the Soviet army in the rubble in Berlin, dancing on the Reichstag, dancing on the bunker. They saved the world. They saved the world. We'd be talking in German if it were not for them. And instead of respect, they get enmity, which Zhukov predicted, by the way, the great general who conquered Berlin. He said, we have liberated Europe from fascism. They will never forgive us. How prescient was that? Vocês acabaram de matar a charada do imperdoável crime cometido pela Rússia. A Rússia cometeu um crime terrível. E o general Zhukov usou essas palavras quando isso aconteceu. Nós acabamos com o fascismo e o Ocidente não vai perdoar a gente por isso. E não perdoa até hoje. Está aí. A nau de idiotas, de imbecis, que tem ódio da Rússia, a Rússia comunista. Tem gente que vive com um comunista na boca, um comunista em casa, um comunista em tudo quanto é lugar. Há quanto tempo? Eu não sei. Há quanto tempo que esse comunista habita esse cidadão? Não tenho a mínima ideia, mas é muito tempo. O cara tem pavor dele, tem pavor da China, tem pavor de tudo. Como entramos aqui hoje, nosso amigo ali, que eu acho que já está recuperado, né, perguntou por que é que eu lambo tanto o saco, né, da China e da Rússia. O cara, tudo que ele vê é pró-Estados Unidos, tudo que ele vê é pró-Europa, mas principalmente a favor dos Estados Unidos, tudo. O cara consome aquilo tudo. Aí quando ele passa no universo dos canais do YouTube, pega um canal anêmico e pobre como o meu, pequeno, honrado, sério, limpinho, toma banho uma vez por semana, olha para ele e fala: por que esse cara está defendendo a China e a Rússia? Porra, cara, já não basta todo mundo massacrando, não? Será que é tão pouco assim? Será que eu sou tão grande assim? Será que a minha defesa do que é justo, do que é certo, do que é sério, que é isso que eu defendo, tudo que eu defendo tem argumentos. O argumento de hoje no mundo militar, ou dando cu no mundo militar, como eu falo, é: olá, caros amigos, hoje nós vamos falar, e pronto, o pior canal militar do planeta, o pior de todos. Ou então, Daniel Lopes dizendo que tem um negócio ali dentro, mas é muito sério, ele não pode falar para você, não. Mas se você entrar no cone do silêncio, que ele está vendendo uma vaga, ele fala para você. E tem gente que paga, e eu bato palmas. Eu falo assim: isso daí que é eficiência. Eficiência é isso. Eficiência é você não ter nada para vender, não ter absolutamente qualidade nenhuma no que você informa, você não tem absolutamente nada para entregar, e mesmo assim você sai com os bolsos cheios. Isso é talento, é isso que preza hoje em dia. Nesse negócio, você está falando dos vitoriosos. Eu sou o derrotado. Eu estou do lado do Darcy Ribeiro, que tentou mudar esse país de várias formas e falou que perdeu todas. A única coisa que ele falou no final é que em nenhum momento ele queria estar ao lado de quem venceu. Então, a mesma coisa. Eu estou vendo aqui, eu bato palmas para o Daniel Lopes, para as outras pessoas que ganham dinheiro, de rios de dinheiro em cima de otário, mas eu não queria estar no lugar deles, não. Quem disse que eu quero o lugar deles? Eu não quero, não. Isso aí não me faz bem. Mentir, enganar, criar figuras de narrativa do nada. A troco de quê? O que eu ganho com isso? Absurdo. Então você viu aí
O general Zhukov, o grande general de toda a Segunda Guerra Mundial, o homem que ganhou a Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo que vê filme, eu devo estar muito mal, eu sou um defensor da Rússia, da União Soviética. A Rússia é o país líder da União Soviética, representava 80% de toda a União Soviética, e hoje, com a Bielorrússia se aproximando deles, já, inclusive, armas nucleares já foram enviadas para a Bielorrússia. A Bielorrússia hoje oficialmente é um país nuclear. Apesar de não produzir armas, tem acesso e as chaves codificadas dela. A Rússia conseguiu fazer tudo isso. E as pessoas juram que foi o soldado Ryan. Todo mundo jura que foi o desembarque do dia D. O dia D é quase a 20ª batalha de toda a Europa. Longe de tudo isso. Longe de tudo isso. Eu já desmascarei aqui. O dia D foi feito para vender bônus de guerra. Foram arrecadados trilhões de dólares. 10 anos de financiamento futuro com enxugamento do mercado. Foi o melhor dos mundos. Eles tomaram conta do mundo. E tudo isso aí foi colocado na mão de um grupo de sionistas. Porque o único cara que poderia se opor àquilo ali era Roosevelt. E Roosevelt foi morto. Foi morto e colocaram no lugar dele um caipira. Harry Truman era um caipira. Um senador de um estado menor, não sei se é da Wisconsin, um estadozinho de merda daquele, e consta que Roosevelt nunca nem falou com ele. Roosevelt nunca nem falou com ele. Não tiveram nem juntos. E deram para ele, e ali os militares mandaram. Os militares que estavam lá na Europa, criando toda a condição para patriar para os Estados Unidos os criminosos de guerra alemães e assim fazer uma grande potência. A OTAN é toda criada pelos nazistas. Os nazistas são os primeiros generais, os primeiros grandes líderes de toda a OTAN. Em 1949, é feita por oficiais nazistas que foram retirados da cadeia. Todos eles criminosos de guerra que foram colocados diante, porque para lutar contra a Rússia, para lutar contra a União Soviética, para lutar contra o comunismo, tudo valia, inclusive se unir aos bandidos, aos criminosos, aos piores facínoras do planeta. Então, a máxima de Zhukov já estava pronta. Nós vencemos o fascismo e o Ocidente em nenhum momento vai permitir, vai nos perdoar por isso. Eles vão criar idiotas no Brasil. Ele não falou isso aí eu estou completando. Eles vão criar idiotas no Cone Sul. Eles vão fazer a Argentina, que é uma superpotência, virar um ex-país, um lixo. E praticamente em 70 anos, 60, 70 anos, a Argentina deixou de ser o país com o maior produto interno bruto da América do Sul, maior do que o nosso, um país que era considerado a Europa no Brasil, a ser o que é hoje, um arremedo, um país miserável, destruído, vendido, corroído, corrompido. Tudo que há de ruim existe hoje na Argentina, começando pela própria presidência. Foi isso que nós ganhamos com o tempo. Um presidente que, ao assumir o governo, entrega o ouro para a Inglaterra, que mantém a Argentina até hoje sancionada por causa das Ilhas Falklands, que abre a Patagônia para a entrada de 300 mil sionistas, parasitas, ratos de esgoto, o lixo da humanidade. O lixo. O sionista é o lixo da humanidade, é a escória absoluta. Falo de peito aberto. Eu sei que o Rui Costa Pimenta foi processado por isso. Não tem o mínimo fundamento o processo em cima do Rui Costa, porque o Rui Costa está falando de um movimento político que domina um país falso, criado do nada, criado em cima da ignorância das pessoas, em cima de ratos de esgoto. Qualquer hora dessa eu vou falar como é que começou todo o financismo dessa história toda. O grande financismo, qual foi o grande salto? Foram saltos.
houve o primeiro grande salto, que foi um assalto, que foi as tulipas. Logo depois, tulipa 1637. 1637. Era muito novo, mas eu me lembro ainda. 1637, as tulipas. Pois bem, menos de 200 anos depois, eles reforçaram Caixa. Depois vocês vão saber o golpe de Waterloo. Eu não vou falar hoje. Como foi feito o golpe de Waterloo? Waterloo não foi uma batalha entre ingleses e franceses, entre, acho que era o Duque de Wellington e Napoleão. Não tem nada a ver com expansionismo francês, tem a ver com jogatina econômica, como deram um grande golpe com Waterloo. Você tem que fazer esse nexo causal entre uma coisa, causa e efeito, né? Do que aconteceu e do que você ganhou de presente. Tudo isso sedimentou 1897, onde Theodor Herzl, como testa de ferro de um grupo, cria oficialmente esse grupo sionista, que achou por melhor criar um nome fantasia, um grupo fantasia. Nós vamos criar Israel. Israel é tão bíblico, é tão bonito. Vamos ficar nas costas dos judeus, que eles têm bastante penetração, já estamos aqui no meio, e aqui no meio dos judeus nós vamos criar este grupo. Então, qualquer ataque ao sionismo, né, ao sionista, nada tem a ver um ataque ao semita, porque semita o palestino também é. Né? Então, só para você saber, crime imperdoável cometido pela Rússia foi esse. Foi destruir o nazismo, foi destruir o fascismo. O Ocidente nunca aceitou isso. E respiração boca a boca trouxe todos de volta, com a desculpa de combater o comunismo. É como no Brasil, quando você vê um idiota de direita, ele começa lá a balbuciar, porque falar é difícil, ele balbucia e, no melhor momento, você fala assim, um comunista! Ele vai sair latindo atrás. Parece até desenho animado. Parece coisa do Pica-Pau. Está lá todo mundo correndo atrás. Vamos correr atrás do comunista, vamos correr atrás do comunismo, vamos morte aos comunistas, o comunismo tem que acabar. Comunismo, daí você pergunta o que é comunismo. Não sei. Não, comunismo. Não. Para de mastigar e fala, porra. O que é comunismo, caralho? Não sabe. Não sabe, é ignorante, é boçal. O QI dele não é de 83, é falsificado. Ele acabou de vir de uma igreja neopentecostal, aonde eu acabei de enquadrar. O cara foi vítima, o cara foi fazer uma reflexão com um nível de intelectualidade basal, mas precisando efetivamente que a pessoa faça uma leitura intelectualizada de uma fala. E o que o pessoal falou? Bandido! Você estava chamando os caras de comer! E pronto. Entrou a catarse coletiva. E o cara está sendo cancelado por causa disso. Para tudo quanto é lado. É um absurdo, né? Mas é um absurdo, mas é a realidade. Fazer o quê? Cristian, se tiver outro vídeo, você faça enquanto as pessoas estão assaltando o cofre do filho, roubando tudo da avó e da sogra para fazer um pix. Eu sei que você está esforçado. Você está esforçado, eu sei disso. Eu vou te dizer uma coisa, Ney Souza. Eu falei uma vez que quando existia a cortina de ferro e nós recebíamos as notícias pasteurizadas, eu achava que nunca tinha feito sol na Rússia. Toda a imagem que a gente via da Rússia não existia sol, não existia luz. Eram lugares feios, sombrios, escuros. Era um lugar que você odiaria viver. E quem viveu lá tem saudade.